Boa noite a todos. Que Jesus abençoe cada um de nós, iluminando, envolvendo cada coração. Aqueles que estão vindo pela primeira vez na casa, sintam-se abraçados por toda essa família de José Xavier. E que fiquem conosco, fazendo também parte dessa família. Eu peço licença aos senhores para permanecer sentada, que hoje eu tive uma sessão de hemodiálise e estou com um pouquinho de pressão baixa. Então nós vamos permanecer assim para evitar susto. Bom, a proposta que nos foi passada para trabalhar nessa noite foi o 11º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. E eu confesso a vocês que preparando o conteúdo, estudando, buscando, eu cheguei a preparar mais de um conteúdo. Porque esse tema, ele mexe muito, intimamente com a gente. Parece um tema fácil, parece um tema já largamente explorado, mas às vezes nós nos atemos ainda muito à parte do próximo. Nós nos preocupamos com a parte de fazer a caridade desinteressada. Ótimo. Parabéns para nós que já não vivemos mais arraigados naquele velho egoísmo. Porque é sabido que nós somos movidos, desde a mais tenra criação, pelos instintos, pelo instinto de preservação da vida. Desde a ameba. Nós sabemos que qualquer coisa que coloque em risco a nossa integridade, principalmente a nossa integridade física, nós corremos atrás. E isso é aquilo que a gente, às vezes meio de uma forma enganosa, nós chamamos de amor próprio. Ah, eu me defendo. Isso não é amor, gente, isso é instinto de conservação, instinto de preservação da espécie. E aí nós esquecemos essa parte do si mesmo e nos concentramos na parte do próximo. Principalmente quando adentramos a doutrina espírita, nos preocupamos muito com a parte da caridade. E isso é excelente, porque aquele ser que recebe a caridade, não importa muito da forma como ela é feita, ele está sendo beneficiado. Mas e nós, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução, o que é que nós estamos fazendo? Porque nós sabemos muito bem que quando chegarmos ao plano espiritual de regresso à vida verdadeira, nós não seremos cobrados por absolutamente ninguém. Não haverá um velhinho de barbas brancas com o dedinho apontado para a gente. Você fez isso, você deixou de fazer aquilo. Nós sabemos que será o grande encontro com a nossa consciência. Será o encontro da consciência de todas as nossas personalidades. O nosso encontro com o nosso eu verdadeiro, com a nossa essência. E aí sim que nós vamos passar, como a gente brinca, passar as tropas em revista. O que nós fizemos da nossa encarnação. E às vezes nós nos preocupamos com uma grande folha de serviço. E lemos tanto, debatemos tanto, estudamos tanto sobre a tão decantada reforma íntima. Mas e por nós? O que é que nós fazemos sem egoísmo? Porque aí nós dizemos, não, mas eu trabalho incansavelmente, eu quero subir na vida, eu quero progredir na vida. E nos atemos aos bens materiais. Mas nós temos que nos preocupar com o que permanece. Com o nosso tesouro, que a ferrugem não come, que a traça não rói. O nosso tesouro imperecível. O tesouro dos bens morais. E é esse, o si mesmo, que nos lembra Jesus. Então Jesus vem nos falar, Moisés nos apresentou os 10 mandamentos da lei de Deus. E Jesus, como ele bem fala, e está lá no capítulo 1 de Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Ele veio corroborar. Ele veio esclarecer a lei mosaica. A parte divina da lei mosaica, que são os 10 mandamentos, que é a lei de Deus. Então Jesus veio simplificar os 10 mandamentos em apenas 2.
Então vamos nos ater um pouquinho a essa passagem de Mateus, onde ele narra uma passagem de Jesus. Os fariseus, ao ouvirem que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo. E nós sabemos que viviam tentando colocar Jesus na berlinda, fazendo perguntas não só de duplo, mas de vários sentidos, para ver se ele se contradizia. A ação versus a palavra. E Jesus sempre foi e sempre será o que ele prega e o que ele pregou. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Então, se nós não conseguimos, vamos dizer assim, decorar, decodificar, memorizar os 10 mandamentos, se nós nos lembrarmos destes mandamentos, toda a lei vai estar contida neles. Porque se nós amamos ao nosso próximo como a nós mesmos, nós não matamos, nós não roubamos, nós não traímos, nós não cobiçamos o que é do nosso próximo. Se nós conseguimos estender esse amor ao próximo, nós praticamos, por consequência, todos os mandamentos da lei de Deus. E aí nós vamos a um questionamento que deveria ser a essência da nossa busca. O que é o amor? E aí nos vem à mente: é o que eu sinto pelo meu pai? É o que eu sinto pela minha mãe? É o que eles sentem por mim? É porque eu sinto pelo meu cônjuge? Amor de mãe é o mais puro. Mas será que esse amor é aquele amor que Jesus pregou em essência? Sem nenhuma pontinha de egoísmo? Quantos de nós, e eu me incluo, já dissemos em alto e bom som, e com o sentimento mais puro que nós julgamos ser amor: que pena que o meu ente querido desencarnou. Eu cuidaria dele o resto dos dias numa cama, com a maior alegria, com o maior amor, com a maior boa vontade. E aí, nós voltamos ao próximo como a si mesmo. Qual de nós quer para si passar o resto de seus dias de vida física num leito, sendo cuidado pelos nossos seres amados? Nós queremos isso para nós? E como que em nome do amor, quantas vezes nós desejamos isso para os seres que nós julgamos amar da forma mais pura e sem egoísmo? Julgamos amar com o amor que o Mestre nos exemplificou. Então o que nós temos que entender primeiro, em primeiro lugar, o que significa esse amor. E aí Lázaro, numa comunicação em Paris, em 1862, ele nos vem trazer um pouco do que é esse amor. Porque, em essência, no estágio evolutivo que nós estamos, nós ainda não temos o alcance do que seja o amor vivenciado pelo Cristo. Nós ainda estamos engatinhando nessa matéria. Vamos dizer que nós ainda estamos na pré-escolar. Mas estamos nos graduando pouco a pouco, passo a passo, série a série. Só depende de nós. Então vamos ver a comunicação de Lázaro. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos.
voltando ao que nós falamos um pouco atrás, o instinto de preservação, o instinto de defender a prole, de conservação da espécie. De uma forma ainda bem rudimentar, nós poderíamos dizer que muito do que nós chamamos de amor ainda é o instinto de classe. Nós amamos a nossa família porque ela é nossa. Os nossos filhos não têm defeito porque são nossos filhos. Os nossos pais são perfeitos porque são nossos pais. Ainda amamos com muito sentimento de posse, com aquele velho egoísmo que não nos permite nos apartarmos dos seres amados, mesmo quando sabemos que essa separação é o melhor que pode haver para eles. Quando dá ocasião de um desencarne, quanto que muitos de nós, e volto a me incluir entre eles, quantos de nós blasfemamos, reclamamos, nos desesperamos. E nós vemos nas passagens do Evangelho que seria o mesmo que dizer: esse prisioneiro cumpriu a pena dele. Vamos mantê-lo na prisão mais um pouco. Eu gosto da companhia dele. Por um amor ainda rudimentar, nós queremos manter ao nosso lado seres que julgamos amados, mas que na verdade temos por eles grande sentimento de posse. E ainda julgamos que amamos ao próximo como a nós mesmos. Mais avançado e corrompido, possui sensações. São as paixões que nós erroneamente também julgamos como se fosse amor. E às vezes muitas uniões não conseguem prosperar, não conseguem frutificar, porque julgamos que aquela paixão efêmera, aquela paixão de momento é o amor. E aí nos consorciamos, nos casamos com as qualidades e não temos o amor suficiente para aceitarmos as imperfeições. Mais instruído e purificado, possui sentimentos. Nós, graças a Deus, podemos nos colocar nesse estágio. Já somos instruídos e já estamos em estado de purificação. Estamos nos depurando. Estamos evoluindo. Então já possuímos sentimentos. Atualmente, a ciência provou, e já em várias cidades, vários estados do Brasil, os animais tidos como irracionais também já são considerados pessoas não humanas, criaturas sencientes, que também possuem sentimentos. Então nós vemos que o estágio evolutivo do nosso planeta já está possibilitando a um sem número de criaturas essa evolução para o terreno dos sentimentos, preparando o nosso caminho, arando o nosso terreno, para que a gente comece a cultivar, para um dia fazer a colheita do verdadeiro amor. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, surge o amor. E essa ainda é a nossa busca. É esse amor essência, esse amor desinteressado, esse amor puro, no sentido mais exato do termo. O amor de doação. Só que nós ainda buscamos esse amor pelo próximo. E nós vemos que 3 são os deveres indispensáveis à criatura humana, segundo o nosso irmão Cairbar Schutel, no livro Espiritismo para Crianças. Primeiro, para com Deus, como bem diz o mandamento. Segundo, para consigo mesmo. Terceiro, para com seu próximo. A natureza não dá saltos. Nós não podemos pular do amor de Deus para o amor ao próximo. O segundo passo é fundamental na nossa vida. É fundamental na nossa trajetória, que é o amor a nós mesmos. O autoconhecimento, a busca pelo autoaperfeiçoamento, através do auto-perdão,
através da misericórdia, através da compaixão com as nossas próprias imperfeições. E aí eu abro um parênteses, porque essa compaixão não significa aceitar tudo que nós fazemos. Como se diz popularmente, viver passando a mão na nossa cabeça. Ah, deixa para a próxima encarnação. Não é isso. Mas é nós aprendermos que estamos em evolução. Como diz Hermance de Faux, no livro Reforma Íntima, sem martírio. Se nós nos perdermos, se nós perdermos do nosso tempo em martírio, muitas vezes nós desanimamos no meio do caminho. Porque, meus irmãos, fácil não é. Mas nós sabemos que é necessário. Graças a Deus, nós já conseguimos entender a necessidade. Nisso resumiu Jesus a lei e os profetas. Ninguém pode dar senão o que tem. E aí muitas vezes nós dizemos assim: olha o exemplo do palhaço de circo. Quantas vezes ele pinta o rosto por cima das lágrimas. E ele arranca sorrisos da plateia. Ele está proporcionando. Ele não está dando, porque ele não tem. Aquelas piadas que ele faz, ensaiadas, não estão no coração dele. Não estão na essência dele. Ele pode estar até proporcionando alegria, mas ele não está conseguindo doar alegria porque ele não tem. Nós não conseguimos doar o que não temos. Mas é fora de dúvida que devemos dar a Deus tudo o que temos. E quantas vezes nós em oração entregamos a Deus os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas dúvidas, as nossas dores. E pedimos humildemente auxílio. E nessa hora, talvez sem percebermos, nós amamos Deus em essência. Porque nós nos abrimos, nós desnudamos a nossa alma do orgulho, da vaidade. Nós nos fazemos pequenos e aos olhos do Pai, nessas horas de dor, quantas vezes nos agigantamos por deixarmos de lado as nossas mazelas do egoísmo. E como os haveres que dedicamos a Deus são retribuídos com centuplicados juros, cumpre-nos aproveitar todas essas dádivas para proveito próprio e em proveito do próximo. E hoje a nossa proposta não é uma palestra, não é uma dissertação. Não é que nós saiamos daqui com nenhuma resposta, mas é que nós saiamos daqui cheios de dúvidas e questionamentos. Questionamentos esses que nós não vamos responder entre nós. Nós não vamos responder para Deus. Nós não vamos responder numa entrevista fraterna. Nós vamos responder na nossa intimidade. Para nós mesmos. Então, ficam estes questionamentos para a nossa reflexão. Nós que julgamos, que já temos condições de amar ao próximo como a nós mesmos. Então eu pergunto a todos nós, e peço licença para sempre usar a primeira pessoa, porque em primeiro lugar eu estou falando comigo. E peço que cada um faça o exercício de, neste momento, falar consigo mesmo, no mais profundo da sua intimidade. Qual o meu primeiro pensamento hoje? Foi para o meu problema financeiro? Foi para o meu vizinho que faz queimada e joga fumaça na minha casa? Foi para a questão que eu tenho que resolver no meu trabalho? Ou foi um agradecimento? Porque mais um dia eu tenho a chance de estar nesse planeta, com esse corpo maravilhoso com que fui presenteada, para que eu possa viver essa etapa evolutiva. E no universo de relação com os meus irmãos, que eu possa exercitar pelo menos o rudimento do amor que Jesus nos ensinou, que Jesus nos exemplificou e exemplifica até hoje.
Qual foi o meu primeiro pensamento? Eu voltei esse pensamento amorosamente para olhar as minhas qualidades? Para olhar que diante de tanto sofrimento, eu tenho tantas dádivas? Para olhar que talvez o meu problema não seja o maior? Para agradecer a oportunidade da dificuldade que me faz crescer um pouquinho a cada dia, que me faz sentir o gostinho da superação, que me faz sair do berço esplêndido e às vezes mergulhar na selva do sofrimento e descobrir que eu sou forte, que eu posso sim, que eu posso ser perfeito como Jesus falou, sede perfeitos. Qual foi o nosso pensamento? Coisas do dia a dia que nós não fazemos e que demonstram o amor que sentimos por nós. Quando fui pela última vez ao dentista, somente para ver se estava tudo bem, sem sentir dor. Será que eu fui cuidar desses dentes com que fui presenteada e que me ajudam na manutenção da minha vida, na mastigação dos alimentos? Será que eu fui? Será que eu me preocupo com a minha constituição física, não com aquele culto exagerado à beleza plástica? Mas será que eu me preocupo com o que me traz bem-estar, com o que me possibilita uma vida saudável? Isso é amor, gente. Se eu não me amo, eu não me preocupo. Fiz meu check-up anual? Ou eu vou esperar ficar doente para poder correr atrás? O corpo, nós bem sabemos, é o templo do nosso espírito. E quantas vezes nós somos voluntários e nos oferecemos para fazer uma faxina na casa espírita, no templo da nossa devoção? E lavamos cadeiras, enceramos e deixamos tudo bonitinho, reforçamos a pintura. Mas e a faxina do nosso corpo físico? E os cuidados que devemos ter com esse templo maravilhoso com que Deus nos presenteou? Nós já paramos para agradecer aos nossos pés, que nunca reclamaram e nos levam para todo lado? Parece brincadeira, gente, mas não é. Nós só percebemos que temos pés quando vamos para cima de uma cama e temos dificuldade de andar. Como que nós vamos amar o nosso próximo se nós não conseguimos nos amar nem a nossa parte física? Que dirá as nossas dificuldades? Pratico alguma atividade física pensando somente em melhorar a minha saúde física? Ou vou à academia para ficar bonitona, para ficar bombadão, para ficar parecido com o artista da novela? Com todo respeito a quem faz, que nós não estamos aqui para julgar. Quantas intervenções cirúrgicas são feitas em nome da beleza e nós vemos desencarnes precoces, quando tantos irmãos aguardam por uma chance de fazer uma cirurgia na fila do SUS para recuperar a saúde perdida. E quantas vezes nós lesamos, em nome da beleza, o nosso perispírito. E às vezes estamos colhendo frutos dessas lesões atabalhoadas e reclamamos: por que Deus não me fez perfeito? Por que Deus deu 2 pés ao meu irmão e eu tenho essa deficiência física? Colheita, meus irmãos. E no momento que nós entendermos isso, nós estamos começando a praticar o auto-amor. Nós estamos começando a entender que a situação em que estamos colocados é a melhor para a nossa vivência, é a melhor para a nossa evolução.
Quantas vezes nós vimos no passado religiosos, filósofos, que se autoflagelavam eles construíam equipamentos com giletinhas na ponta de cordinhas e ficavam se autoflagelando até tirar sangue. Nós já sabemos que isso é infrutífero. Mas nós entendemos que ainda às vezes nossa carne é castigada com alguma dificuldade para que o nosso espírito se eleve. E que isso nada mais é do que colheita de um plantio equivocado. E é por amor a nós mesmos que nós temos que começar a raciocinar dessa forma. Se faço o tratamento, sigo a prescrição? Quantas vezes nós até vamos ao médico, mas nós fazemos o que ele nos pede? Nós fazemos aquela dieta necessária para abaixar a taxa do diabetes, colesterol, pressão alta. Tudo isso nós estamos lesionando o nosso corpo. Tudo isso é falta de amor. E aí, nós nos sentimos no direito de dizer: não, eu vou cuidar do doente porque eu amo o meu próximo. E aí, se nós formos na raiz, nós estamos praticando a caridade de uma forma um tanto quanto interessados no fruto dessa caridade. Porque nós só conseguimos doar, nós só conseguimos dar o que temos. Se nós não temos amor, nós temos algum outro sentimento que nos move a praticar essa caridade. E essa busca, é esse o questionamento que nós devemos fazer quando nós nos dispomos a fazer a decantada reforma íntima. Não para nos martirizarmos. Mas se nós não colocarmos a olho nu as nossas dificuldades, se nós jogarmos essas dificuldades para debaixo do tapete, acumula. E o dia que nós mudarmos de residência, nós vamos ter que levantar esse tapete. E o lixo, entre aspas, acumulado, talvez não caiba nos nossos recipientes. E aí nós vamos voltando e voltando e voltando, que graças a Deus temos a bênção da reencarnação. Mas até quando, meus irmãos? Até quando nós vamos viver nesse rudimento de amor? Dedico algum tempo à prática de atividade voltada ao espírito? Quanto tempo eu dedico a leituras edificantes, bons livros, palestras? Eu vou ao templo de minha devoção? Eu venho à casa espírita? Ou eu escolho o palestrante da noite? Não. Nós sabemos a energia desse local. Nós sabemos que aqui nós somos abraçados pela espiritualidade maravilhosa. Mesmo que não tenhamos ainda olhos de ver. Nós sabemos que aqui, literalmente, nós recarregamos as nossas baterias. E se nós nos amamos, ou pelo menos queremos nos amar, são esses os lugares onde devemos nos colocar. Lugares edificantes, ao lado de nossos irmãos, com quem tentamos comungar da mesma forma, com quem tentamos pensar da mesma forma, com quem tentamos vivenciar os mesmos desejos e os mesmos anseios, os mesmos princípios. Como bem ou como muito? Eu como para viver ou eu vivo para comer? Como eu trato o meu corpo físico? Do que eu alimento o meu físico? Quantos de nós reclama o dia que vem para a reunião mediúnica e se pede uma dieta leve? É para o nosso bem. Nós deveríamos sempre alimentarmos primeiro o nosso espírito e alimentarmos o corpo físico para que o espírito possa atuar. Gula, luxúria, ainda são tendências de quando éramos rudimento de humanos. Não podíamos, e ainda estamos nos humanizando, mas já caminhamos um pouquinho. Graças à misericórdia divina,
já podemos dizer que deixamos algumas coisas para trás. Já trabalhamos bastante, mas não podemos parar. São questionamentos que parecem simples, mas que nós devemos nos fazer constantemente. Santo Agostinho se fazia questionamentos todos os dias. Fiz o bem que precisava ter feito? Deixei de fazer alguma coisa? E quando a gente pergunta isso, a gente sempre lembra do próximo. Sim, eu fiz, eu visitei, eu doei, eu assisti, eu ouvi, eu procurei, eu busquei. E para dentro. Isso não é egoísmo. E muitos de nós, que viemos de outras doutrinas, aprendemos que deveríamos orar pelo próximo, porque se orássemos por nós era egoísmo. Então está muito arraigado ainda no nosso ser. Só que nós estamos aqui é para aprender mesmo. Ao próximo, como? O como remete que alguma coisa tem que estar anterior. Como a si mesmo. Então, eu aprendo comigo para poder doar. E são questionamentos que temos que perguntar para que possamos realmente nos amar. Do que eu realmente gosto? E eu confesso a vocês, e quero compartilhar, que eu tenho feito muito esses questionamentos. E a gente se depara com situações inusitadas, onde você se pergunta, mas eu gosto de determinada situação? Ou me disseram que era bom ser dessa forma? Eu gosto de ser assim? Ou eu aprendi que em determinada situação tenho que ser assim? E às vezes, são essas pequenas violências conosco mesmos que nos fazem crescermos como criaturas frustradas. Eu gosto da profissão que tenho ou segui as pegadas de meus pais? Eu gosto do trabalho que tenho ou me disseram que é rendoso? Eu gosto do meu cônjuge ou ele é o melhor que eu pude conseguir? São questionamentos que nós devemos nos fazer para chegarmos a essa essência de alto amor, de alto respeito. Ninguém respeita aquilo que não ama. E ninguém ama aquilo que não conhece. Sou feliz ou estou confortável? Porque às vezes nós nos acomodamos. Acho que muitos aqui já ouviram falar da síndrome do sapo cozido. Se nós pegarmos um sapinho e colocarmos num recipiente com água fervendo, a hora que ele entrar, ele pula fora. Mas se nós pegarmos esse sapinho, colocarmos num recipiente com água fria e colocarmos sobre uma chama, a água vai esquentando e ele não vai percebendo. Ele vai se adaptando àquela temperatura. E nós vamos cozinhar o sapo e ele vai morrer e ele não vai perceber. E muitos de nós estamos vivenciando a síndrome do sapo cozido. Nós estamos confortáveis, mas já perguntamos se é isso que nós queremos? E se perguntarmos e não quisermos? Temos medo da mudança. Temos medo de sair da nossa zona de conforto. Por isso, nós baqueamos quando diante de uma enfermidade. Quando diante de um desencarne de um ente querido. Porque nós queremos estar no comando da situação. Nós nem nos preocupamos em ser felizes. Nós queremos estar confortáveis. E isso não é amor, isso é instinto. Quem sou eu? Eu sou tudo o que me é possível ser? Eu sou quem eu gostaria de ser? Eu sou o ser com quem eu gostaria de conviver? Porque nós podemos dormir ao lado de alguém,
mas com a nossa própria consciência. Nós estamos sozinhos no nascimento, atravessamos a nossa trajetória solitários, acompanhados, e desencarnamos sozinhos. Porque a nossa trajetória, ela é única e exclusivamente nossa, pessoal e intransferível. Então só cabe a nós construirmos essa trajetória com flores ou com espinhos. Nós podemos nos resignar e nos aceitar uma encarnação inteira. Mas nós podemos tentar nos compreender e vir a nos amar. Eu me amo? No sentido exato da palavra? Se sim, o que me leva a pensar assim? Se não, o que eu tenho feito a respeito? E nós voltamos a estar na questão do início. Amar ao próximo como a si mesmo. Se eu não conseguir responder a pergunta anterior com sim, como que eu vou doar esse amor ao próximo? Eu vou sempre estar pelo caminho. Então, meus irmãos, já está na hora de nós fazermos essas reflexões. Nós estamos aqui na Casa Espírita para interagirmos, para compartilharmos, mas acima de tudo, para crescermos. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estudamos, nós buscamos, mas não adianta nós pararmos na etapa da busca. O que estamos fazendo? O que fizestes com os talentos que eu te entreguei? Nós estamos enterrando esses talentos? Nós vamos responder por cada um deles. Nós recebemos o maior exemplo de amor de que se tem notícia, do nosso Mestre Jesus. Nós recebemos a maior prova de amor, que é a reencarnação, para que possamos aparar as nossas arestas. E de que forma nós estamos trabalhando esse presente que recebemos. Quando alguém nos dá um mimo, nós cuidamos com o maior carinho. Esse corpo físico, esse vaso físico, como muitos gostam de chamar, é o maior presente que nós recebemos. De que forma nós estamos cuidando? E através dele, de que forma estamos cuidando do nosso espírito? Porque através dos nossos físicos, o que nós estamos deixando os nossos olhos do espírito olharem? Através da nossa boca, que palavras estamos proferindo? Através da nossa mente, que vibrações estamos emitindo? Tudo isso é o amor do Pai. E de que forma nós estamos recebendo para poder compartilhar? E agora eu gostaria que a gente desse uma olhada rapidinho, esse vídeo, mostrando o que é realmente amar ao próximo como a si mesmo.
até mesmo para que eu consiga ser uma pessoa melhor, eu tenho que viver nesse universo de relação. No momento em que eu alimento o meu irmão, ele entende a importância de me alimentar. Só que primeiro, eu tenho que entender que tudo o que eu dou, eu recebo centuplicado, como disse lá naquela tela. E se eu estou doando amor, se eu já consigo me amar e eu estou doando, é na doação que esse amor se multiplica. Quando diz que o segredo daqueles alimentos, dos pães, da multiplicação dos pães e dos peixes, foi porque Jesus não repartiu. Ele dividiu. Então, quando nós conseguimos nos amar, nos perdoar, aceitar as nossas falhas, aceitar as nossas imperfeições e dificuldades, nós conseguimos aceitar tudo isso no nosso irmão. Emmanuel diz que a mente é o espelho da vida. Porque as críticas que fazemos aos nossos irmãos, em sua grande e absoluta maioria, são as nossas mazelas que vemos na face do outro. Quantas vezes reclamamos do nosso irmão que não nos deixa falar? Ele fala muito, porque nós queremos monopolizar a conversa. Quantas vezes reclamamos daquele nosso irmão fofoqueiro, simplesmente porque ele traz a novidade antes de nós? E quando nos conhecemos, quando buscamos a nossa essência e entendemos que são trabalhos para fazermos em nós mesmos, conseguimos nos melhorar, conseguimos evoluir e conseguimos levar o nosso irmão conosco. Conseguimos erguer a mão para cima, buscando ajuda, e a outra para baixo, erguendo o irmão. Mas somente nos lembrando, só vamos conseguir amar ao próximo quando conseguirmos amar a nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos auxilie nessa busca, nos auxilie nesse nosso encontro conosco mesmos. Que seja o mínimo doloroso possível, apenas o necessário. E que nós, nos momentos de dor e de dificuldade, consigamos erguer os olhos para o alto e agradecer a Deus, não pela dificuldade, mas pela oportunidade do encontro conosco mesmos. Que cada dia, ao nos levantarmos e ao nos deitarmos, possamos dar graças a Deus por mais um dia. E possamos pedir: Pai, me ajuda a amar ao próximo como a mim mesmo. Sem egoísmo, sem orgulho, da mesma forma que o Senhor nos amou, nos ama e nos amará sempre. Como verdadeiro Pai, como verdadeiro Mestre, como incomparável amigo. Muito obrigada pela atenção de todos, encarnados e desencarnados. Que Jesus faça morada em cada coração. Muita paz.